Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Diana Ramos, aqui do canal Ideias Práticas da Mamãe, e hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre como tem sido a minha experiência na quarta gestação após fazer 3 cesarianas. Então, recentemente eu recebi essa pergunta de uma seguidora aqui do canal que comentou em algum dos meus vídeos me perguntando se eu tenho sentido algo de diferente nessa gestação por conta de já ter feito aí 3 cesarianas. Eu achei interessante trazer essa resposta em vídeo também, porque da mesma forma que foi uma curiosidade e uma dúvida dela, pode ser de outras pessoas. Então hoje eu vou compartilhar um pouco desse assunto aqui com vocês. Antes de conversarmos diretamente sobre isso, eu quero pedir para você deixar o seu like, para você se inscrever aqui do canal, fazer parte da nossa família, ativar o sininho de notificações para você receber todos os vídeos que eu postar por aqui e também para me seguir lá no Instagram, que é o @Ideias Práticas da Mamãe. A gente voltou aí, né, com a rotina de postagens lá no Instagram. Então, eu tenho feito um conteúdo complementar ao conteúdo que eu já faço aqui no YouTube sobre maternidade. Então, são conteúdos diferentes, mas são complementares, né? Eu tenho falado sobre o mesmo tema por lá. Tenho compartilhado muito da minha gestação por lá também. Então, se você quer estar um pouco mais pertinho, um pouco mais juntinho de mim, da minha família, me acompanha lá no Instagram também, tá certo? Bom, agora vamos para o assunto, né, que é uma dúvida que muitas mulheres têm após fazer uma cesariana, 2, 3, 4, enfim, não importa a quantidade, a partir do momento que você passa por uma cesariana, a mulher já fica realmente receosa numa próxima gestação. Eu pesquisei muito sobre esse assunto já nas minhas gestações anteriores, eu já havia pesquisado muito sobre esse assunto, porque é algo realmente que apavora a gente, né? Apavora no sentido não monstruoso, mas que deixa assim a gente assustada e no sinal de alerta e um pouco preocupada de como é que vão ser as coisas, né? Enfim, mas o que eu vi muito a respeito desse assunto é que assim, não existe uma quantidade limite de cesarianas que a mulher pode fazer. Isso foi uma coisa até que eu já conversei com a minha médica, com o pessoal que faz o meu acompanhamento de pré-natal, né? Porque são 2 pessoas, uma enfermeira e uma médica. Então é algo que eu já conversei com elas também. E na verdade, o que existe é um risco que vai aumentando a cada vez que a mulher faz uma cesariana e tem uma gestação depois, é o risco de ruptura uterina, certo? Então não dá nem para os médicos determinarem qual a quantidade específica de cesarianas que essa mulher pode fazer. Obviamente que quanto menos, menor o risco ela corre, né? Tanto a mulher quanto a gestante tem o risco, né? E corre risco de vida, quanto o bebê, certo? Porque essa questão da ruptura uterina é uma complicação muito grave que pode acontecer aí com mulheres que têm múltiplas cesarianas, né? Como os médicos costumam dizer. Então não existe uma quantidade limite para isso, porque cada mulher tem um corpo diferente, tem uma gestação diferente, tem uma reação diferente. Então, o que é importante mesmo ser feito é esse acompanhamento mesmo durante o pré-natal, durante a gestação. Eu vou contar para vocês sobre como tem sido desde o início da minha gestação até hoje, tá? Hoje eu estou com 30 semanas de gestação, eu estou no 3º trimestre, na reta final da gestação. E eu já consegui perceber algumas diferenças em relação a isso, eu vou contar aqui pra vocês. Mas eu vou contar desde o iniciozinho, porque eu sei que a curiosidade de todo mundo abrange toda a gestação, né? Bom, no 1º trimestre da gestação, eu não senti nada de diferente relacionado às minhas cesarianas anteriores. Tudo que eu senti foram sintomas normais de gestação. Eu vou deixar o link aqui no box de informações do vídeo, né, do diário de gravidez que eu fiz, contando como eu descobri, os sintomas que eu tive, como foi toda essa primeira fase da gestação, o 1º trimestre da gestação, que é ali do iniciozinho até 14 semanas de gestação. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo, caso você ainda não tenha visto e tenha curiosidade de saber quais foram os sintomas que eu tive. Mas tudo que eu tive foi isso, até aí tudo bem, tudo normal, uma gestação normal.
a partir do segundo trimestre, eu fui começando a perceber algumas diferenças em relação ao meu corpo, né? O meu corpo ficou assim muito mais sensível à gestação, muito mais sensível no sentido de que tudo eu percebia com muita facilidade, tá? Eu achei no primeiro momento que isso poderia ser por conta das cesarianas, mas a minha médica e a minha enfermeira me explicaram que isso é normal de uma quarta gestação, independente das cesarianas que eu havia feito anteriormente, certo? Isso era normal de uma quarta gestação, porque o meu corpo, ele já passou por 3 gestações, o meu útero, ele já passou por 3 gestações, então é normal que fique mesmo mais sensível. E que sensibilidade é essa que eu tô falando? Eu senti o bebê mexer muito mais cedo do que nas outras gestações, ali por volta de 16, 17 semanas, eu já sentia a minha bebê mexer, e eu sentia assim com muita clareza, não era algo sutil, não. Era com muita clareza eu conseguia perceber isso. Quando eu estava ali por volta das 18 a 20 semanas, a minha barriga já estava enorme. Eu estava grávida de 5 meses e parecia que eu já tinha 8. E isso era uma coisa que me espantava muito, porque eu sempre fiz barrigas mais como é que eu posso dizer? Eu nunca fiz muito barrigão de gestação. A minha barriga ficava grande já no último mês de gestação. Mas durante todo o processo eu sempre fiz uma barriga assim normal. Nunca fiz barrigão nas minhas gestações anteriores. E eu não tive aumento de peso exacerbado nessa gestação também, que foi uma característica também das minhas outras gestações. Então não era porque eu estava engordando mais ou algo desse tipo, entendeu? Era o meu corpo mesmo que, por conta de já ter passado por gestações anteriores, né, a minha médica explicou que a cada gestação o corpo da gente realmente vai ficando mais sensível a essa questão da gravidez, tá? Isso não é uma regra, aconteceu comigo, mas não necessariamente vai acontecer com outra gestante que está passando por uma quarta gestação também, né? Nada numa gravidez é uma regra, gente, porque cada mulher tem um corpo diferente, tem uma gestação diferente, enfim. Bom, então eu comecei a perceber essa diferença, mas que a minha médica me explicou que não era relacionado, nada relacionado às minhas cesarianas anteriores. Porém, por volta ali da 26ª, 27ª semana de gestação, eu comecei a sentir alguns incômodos na região aqui, na parte de baixo da barriga, certo? Bem próximo mesmo ao corte das cesarianas anteriores. Começou com alguns incômodos, alguns desconfortos, que às vezes eu ficava confusa, não conseguia entender direito se era gases ou se era alguma outra coisa. Mas era um incômodo, como se fosse assim, uma dorzinha muscular, sabe? Quando a gente vai pra academia, a gente tá muito tempo sem ir pra academia, a gente vai pra academia, malha um pouquinho e a gente fica com aquela dorzinha muscular. A sensação que eu tinha era essa. E aí, na minha última consulta de pré-natal, eu comentei isso com a minha médica. E ela disse que realmente agora, nessa última fase da gestação, é onde talvez eu comece a perceber um pouco mais a diferença por conta de já ter 3 cesarianas, porque internamente o meu corpo está muito mais sensível, o meu útero também. E agora essa é a fase em que o bebê mais cresce, que o bebê mais ganha peso. Então, que a minha barriga realmente vai crescer, vai esticar, enfim, vai precisar proporcionar espaço ali para o crescimento do bebê. E pode sim já acontecer de eu sentir alguma coisa nessa região do corte da cesariana. Isso foi por volta ali das 26, 27 semanas, eu comecei a sentir esse incômodo. Depois, esse incômodo, ele foi evoluindo para uma dorzinha mesmo. Então, hoje, com 30 semanas, eu sinto, sim, dores na região do corte da cesariana, principalmente se for um dia que eu fizer muitas coisas, muitas atividades. Quem me acompanha aqui no canal sabe, né, que eu trabalho de casa, eu sou dona de casa, tenho 2 crianças pequenas, então meu dia é super agitado, eu tô o dia todo varrendo casa, limpando o chão, catando brinquedo no chão, eu abaixo, levanto, abaixo, levanto. Então, assim, eu não faço nenhum tipo de atividade física,
mas eu tô sempre me exercitando de alguma forma aqui em casa, porque a rotina aqui é muito puxada, né? Por conta das crianças, a casa é grande, enfim. Então, hoje eu tenho sentido muito mais esse desgaste. Às vezes eu faço as coisas e eu preciso parar para poder aliviar um pouco a dor nessa região, certo? E aí depois eu voltar a fazer as coisas. Não é nem tanto questão de cansaço da gravidez, certo? Porque isso também acontece nessa fase, da gente se sentir mais cansada, mais indisposta, mas eu não tô me referindo a isso. Eu tô falando de uma dor nessa região aqui, ó, nessa parte de baixo, aqui mesmo da barriga, certo? Olha o barrigão, deixa eu mostrar pra vocês. Olha o tamanho dessa barriga. Tem gente que olha pra mim e acha que eu tô grávida de 9 meses, mas não, eu tô com 7, tá? Mas tô com a barriga bem grande mesmo. Então, nessa parte aqui de baixo da barriga é a parte que eu fico com maior sensibilidade. E tem um outro ponto também que tem me feito sentir também um pouco de incômodo, que é o fato de a minha bebê, ela já tá de cabeça para baixo e com as perninhas para cima. Então, quando ela mexe, faz movimentos muito bruscos, assim, nessa parte de baixo da barriga, ai, dá aquela fisgadinha. É como se desse uma fisgada mesmo. Eu sinto internamente, tá? Tudo isso é internamente. Então, é como se acontecessem umas fisgadinhas e aí eu tenho que parar, assim, dar uma respirada, mas, enfim, né? Faz parte mesmo do processo. Então, é o que eu tenho sentido aí de diferente em relação a essa gestação. Eu não sentia esse tipo de dor nas gestações anteriores, mesmo já tendo feito cesariana. E mesmo da segunda para a terceira gestação, que foram gestações muito próximas, e que eu imaginei que isso pudesse acontecer e não aconteceu. Porque da minha segunda para a minha terceira gestação, a diferença foi de 1 ano. Então, é um período muito curto de uma cesariana para outra. O meu corpo ainda estava, na verdade, se recuperando de uma cesariana anterior, quando eu engravidei e passei por um processo de gestação novamente. E aí eu imaginava que isso pudesse sim acontecer. Desculpa, gente, acabei desligando aqui a luz. Mas eu imaginei que isso pudesse acontecer na minha gestação anterior, por conta de um tempo muito curto que eu tinha de uma cesariana para outra. Mas não aconteceu. Então, as minhas 3 gestações anteriores, eu não sentia essa dor na região aqui de baixo, né? É bem próximo mesmo ao corte da cesariana. É uma dor interna, tá certo? Que a minha médica me explicou que é mesmo por conta da sensibilidade de um corpo que já passou ali por vários cortes, né? Enfim. Esteticamente, olhando pelo lado de fora, a minha cicatriz das cesarianas anteriores, ela está normal, tá? Está normal. As minhas 3 cesarianas foram um corte no mesmo lugar, certo? Então, eu não tenho vários cortes, eu tenho um corte no mesmo lugar. E esse corte, ele tá normal, graças a Deus eu tive ótimas cicatrizações, não fiquei com queloide. Então, olhando por fora, tá normal, não tem nada mesmo de diferente. Mas o que eu sinto mesmo são essas mudanças internamente. Vamos ver como é que será aí daí até o final da gestação, né? Talvez isso fique um pouco mais acentuado, porque a tendência, né, é o bebê crescer, a barriga crescer, e quanto mais for crescendo, mais esse incômodo pode ir aumentando. Mas essa foi a principal diferença que eu tive, que eu senti aí por conta das cesarianas anteriores. E foi uma coisa que, como eu falei anteriormente, eu não havia sentido nas minhas gestações anteriores. Essa dor no pé da barriga, já nessa fase da gestação. Certo? Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito desse assunto, deixa aqui nos comentários que eu respondo vocês por aqui, ou eu até posso fazer um outro vídeo falando sobre isso. Mas deixem aqui as suas perguntinhas, tá certo? Que daí eu vou respondendo todo mundo. Se você também já passou por essa experiência por aí, me conta também como é que foi a sua experiência aqui nos comentários. A gente sempre gosta de saber como é que foi a experiência do outro, né? Então me conta aqui se você também já passou por essa experiência por aí, tá certo? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, certo? Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações. Beijo no coração, tchau, tchau. E até o próximo vídeo.